O título se dá: Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 9. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti será bendita todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, e tinha Abraão 75 anos, e saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e pessoas que lhe acrescentavam em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam a terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: darei à tua descendência essa terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passaram dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel, e ao ocidente Ai do oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém? Pode tomar os seus assentos, meus queridos. Todos nós entendemos e temos por base que esse é o início do chamado de Abrão, né? Esse é o início, quando Deus lhe chamou. Mas a palavra do Senhor nos revela no livro de Atos, capítulo 7, versículo 2, que o chamado ocorreu um pouquinho antes. Ele vai falar assim para nós, né? Estevão, no livro de Atos, capítulo 2, vai falar: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, ao qual estava na Mesopotâmia, antes de habitar Harã, né? Antes dele habitar em Harã, o Senhor apareceu a ele, né? Versículo 31 do capítulo 11, ele vai falar assim para nós: Tomou a terra Abrão, seu filho, e Ló, o filho de Harã, saiu de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho, Abrão, e saiu com ele de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã, e foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, e ao todo morreu em Harã, né? Então, que lição que nós conseguimos tirar ou agregar desse contexto, né? O chamado de Abrão foi um pouquinho antes dessa segunda convocação de Deus, né? Então, por algum motivo, a Bíblia não nos relata, a Bíblia não nos fala. Eles saíram da terra e foram a caminhada a Canaã, e porém foram até Harã, onde ficaram, versículo final, né? A parte final do versículo dele. Então, isso nos reflete a palavra do Senhor a nos dizer que o nosso chamado se inicia. A gente toma uma caminhada, começa a caminhar.
e por algum motivo, por alguma circunstância, nós para em terra desconhecida, em terra a qual aquela não foi ordenada para que nós ficamos nela, né? Então, vale a pena nós refletirmos a respeito da palavra do Senhor, com relação ao meu e o seu chamado, né? Porque de repente nós temos parado em terra desconhecida e não temos alcançado realmente a nossa promessa, né? Então foi isso, exatamente dessa forma que aconteceu com Abrão. Mas também eu tenho um contexto da morte do pai de Abrão, que é Terá, né? Existe um contexto da morte na qual Deus, logo depois da morte dele, Deus vem e parece para Abraão novamente e fala: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Novamente Deus reafirma o pedido, né, para com Abrão, né? E ele faz exatamente um pedido e dessa forma ele pede para se desligar da sua parentela, né? Ele faz: sai da terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, né? O chamado de Deus é um chamado no escuro. Vamos ser bem transparentes nesse contexto. Abraão aceitou um convite de Deus, mas era no escuro. Ele não falou exatamente qual terra era, né? Eu falei que a terra que eu te mostrarei, né? Então, nesse contexto de Abraão, vale eu e você nos refletirmos se nós estamos dispostos a andar com Deus de alguma forma com uma venda nos olhos, né? Porque Deus vai nos levar por terra desconhecida para alcançar o objetivo dele. Estamos dispostos a aceitar um convite de Deus na qual nós não sabemos o destino da nossa partida, né? E é isso mesmo que ele falou para Abraão. Ele falou assim: sai da tua terra, desprende-se de tudo aquilo que te prende, desprende daquilo que você conquistou, possuiu nessa terra, né? Ele falou assim, justamente o que é desprender-se da sua família, da sua casa, né? O que esse contexto traz exatamente para mim? De repente eu estou numa área de conforto, né? Numa zona de conforto, um ambiente todo propício para mim me prosperar, para mim fixar, para mim estar ali, né? E Deus, justamente nessa hora, Deus vem e te lança um chamado sobre mim e sobre a sua vida, para testarmos realmente se nós estamos dispostos ou não a assumir um compromisso de uma caminhada com Ele, né? Então ele lança esse pedido para Abraão, na qual ele sai da tua parentela, da tua casa, na casa do teu pai, e vai para a terra aonde eu te mostrarei, né? E lembramos que é um pedido no escuro, mas logo depois desse pedido no escuro, Deus vai lançar as promessas sobre a vida de Abraão, né? E isso não acontece nem um pouco diferente de mim e de você. Nós precisamos estar com os ouvidos abertos, com o coração aberto, com os olhos do nosso coração escancarado, para entendermos o propósito de Deus sobre as nossas vidas, né? E ele fala assim: e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e se tu uma bênção. O meu e o seu chamado, meus queridos, não é um chamado de fracasso. Está aqui na palavra do Senhor. O Senhor está chamando eu e você para nós sermos uma bênção, sermos abençoados. Por quem? Por Ele mesmo, né? O nosso nome vai ser engrandecido, sim, vai ser reconhecido, mas vale que eu diminua para que Ele cresça. Amém? Que isso não sobressaia sobre mim, sobre você. O chamado de Deus não venha falar que você vai ter nome, vai alcançar nações ou outras coisas assim, ser famoso,
Muito pelo contrário. O seu nome vai ser reconhecido, mas exaltado vai ser o nome do Senhor. Glorificado vai ser o nome do Senhor. Você é só um canal de bênção. Você vai ser só um canal de bênção. Você vai ser só um instrumento para que a glória do Senhor se manifeste na vida de outras pessoas. E te engrandecerei o teu nome e ser tu uma bênção. Então o meu e o seu chamado é para sermos abençoados aqui na terra. Amém? Meus queridos, versículo 3, ele fala: abençoarei e te abençoarão, abençoarei os que te abençoarem e te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão bendita toda a família da terra. Meus queridos, esse é um contexto na qual fala assim que nem todo mundo vai gostar daquilo que você fala. Nem todo mundo vai gostar da forma que você age, da forma que você rege, da forma que você canta, né? E ele fala bem aqui que ele abençoarei os que te abençoarem. Aqueles que estão com você faz parte da sua caminhada. Aqueles que vão andar com você, Deus está andando lado a lado com eles também, porque a tendência de qual ele te abençoar, ele abençoa aqueles que estão do seu lado. Mas também, meus queridos, o chamado de Deus não é fácil. Ele vai falar para nós: aqueles que te amaldiçoarem, eu também te amaldiçoarei, né? Então as setas vão vir, meus queridos. As setas vão vir, as pedradas vão vir, os obstáculos vão estar no meio do meu e do seu caminho, né? Mas ele está falando assim: a justiça minha estará sobre você, né? Porque aqueles que te amaldiçoarem, eu também vos amaldiçoarei. É justiça de Deus, não é maldade de Deus, é cuidado do Senhor para mim e para você. Eu consigo entender também, desculpa, eu só voltar um pouquinho no contexto, por que Deus não clamou Abraão novamente antes que o pai dele falecesse, né? Existe um contexto escondido na qual eu questionei muito a Deus com relação a isso. É porque Deus, no seu chamado, ele cuida de você. Ele fala assim, no versículo 32, ele vai falar: terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Só depois Deus fez um novo chamado a Abraão. Então Deus se importa com você. Deus se importa com a sua circunstância, a sua situação, né? Só depois ele vai levantar um chamado na sua vida. Só depois que você realmente se desprender daquilo que está te prendendo. Deus não quer você 50% no campo missionário. Deus não quer você 50% aonde você estiver agindo. Porque se Abraão tivesse seguido a sua caminhada, deixado o pai, 50% dele estaria lá na terra de Harã. Concorda comigo? E a outra 50% ele estaria andando com Deus. Então Deus fala assim: não, faleceu, agora você é meu, 100% meu. Deus cuida de mim, de você. Não se preocupe com aqueles que você vão deixar no caminho, né? Deus está cuidando daqueles também. Deus vai cuidar do seu chamado. Ele é bem específico, ele é bem cuidadoso com relação a quando ele chama a gente, né? Justamente quando Terá faleceu, Deus chamou Abraão, porque ele sabia que um pedacinho de Abraão com certeza ia ficar, né? Então é necessário a gente estar 100% envolvido na obra do Senhor, né? Abençoarei quem te abençoarei quem te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Aqui inicia o meu e o seu chamado. Aqui é a origem de tudo. Para mim, estar aqui hoje, cumprindo o chamado de Deus na minha vida, foi porque Abraão aceitou dele lá atrás. Para você estar sentado aqui, ouvindo a palavra do Senhor, foi porque Abraão aceitou o chamado dele lá atrás. Meus queridos, e hoje Deus renova o chamado dele na minha e na sua vida, né?
Basta uma decisão minha para as coisas se cumprirem lá no futuro. Vamos pensar no futuro. Vamos chamar a responsabilidade para nós, tá, meus queridos? Vamos chamar essa responsabilidade para nós. Porque lá atrás, Abraão aceitou o seu chamado. E hoje eu estou aqui. E hoje Deus faz um novo chamado para mim e para você. Qual seria a minha resposta? A gente tem que refletir sobre as minhas, suas decisões no presente, para que ela não se influencie lá no futuro. Então é necessário a gente refletir as decisões que nós tomamos hoje, para a gente não sofrer as consequências no amanhã. Amém? E partiu Abraão com todos que lhe ordenara, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, e tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que acrescentavam em Harã. E partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram, né? Agora existe um início, existe um meio, né? Existe a chegada até a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o Orvalho de Moré. Nesse tempo, cananeus habitavam na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a essa terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor e lhe aparecera, né? Abraão levantou consigo, versículo 5, levantou Abraão consigo Sarai, a mulher, e Ló, o filho do seu irmão, e todos que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentavam em Harã, partiram para a terra e lá chegaram. Esse dá um contexto que Deus nos chama, né? Deus lança a promessa sobre a minha, sua vida, mas você tem que levar aquilo que agrega no seu ministério. Ele vai falar exatamente, adquiriram as pessoas que lhe acresceram em Harã, né? Então, na sua caminhada, Deus não vai deixar você andar com a mão vazia, né? É necessário você levar e pegar aquilo que é seu, por herança, e aquilo que há de acrescentar na sua vida. Mas que nós possamos entender o contexto de Abraão e entender que ele levou somente o necessário, que nós não olhamos para as coisas além daquilo que a gente possa carregar, né? De repente, no meu e no seu chamado, na minha, sua caminhada, nós estamos carregando algumas coisas a mais que não era para estar, né? Então aquilo vem sobre um peso, sobre a minha e a sua vida, e a gente não consegue chegar no nosso destino. Abraão foi bem diferente, ele levou somente aquilo que acresceram em Harã, né? Aquilo que era necessário, somente aquilo que era necessário. Na minha e na sua caminhada, é necessário nós pararmos na nossa caminhada, abrirmos a nossa mochila e olharmos se nós não estamos carregando alguma pedra a mais, alguns objetos a mais, alguma coisa que nos atrapalha a chegar no nosso destino. De repente a gente vai jogar a culpa do meu, do seu ministério em Deus, ou eu fraquecei, ou Deus não foi fiel comigo, mas é muito pelo contrário. Se nós olharmos para dentro de nós mesmos e começarmos a nos examinarmos e vermos que nós estamos colocando peso sobre nós da forma que nós não conseguimos caminhar, nós não conseguimos alcançar o nosso alvo. Então nós vamos estar frustrados na nossa caminhada. Então, na nossa caminhada, que nós acrescentamos somente aquilo que for necessário para o nosso caminhar, né? Não leve peso, excesso na sua bagagem. Lembramos que o jugo do pecado,
tudo aquilo que Deus fez está na cruz. O castigo que estava sobre ele, nós fomos sarados, né? O castigo que estava sacrificando Jesus, Isaías 55:3, foi por mim e foi por você. Então, sobre aquele peso do pecado, a gente não tem que carregar, meus queridos. Tem que entregar na cruz. Tem que entender que a cruz foi para lavarmos os nossos pecados e sermos salvos, né? Então, tudo aquilo que está tendo um jugo sobre mim e sobre você foi levado na cruz, né? Então, nós iniciamos uma caminhada somente pesando, carregando aquilo que é necessário para mim e para você. Amém? Atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam a terra, né? Apareceu o Senhor a Abraão e disse: darei a tua descendência a essa terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor e lhe aparecera, né? Lembramos que no versículo 2 ele vai falar para nós, no versículo, na parte B do versículo 1, ele vai falar assim: a casa do teu pai, e vai à terra que eu te mostrarei, né? Mas logo no versículo 6, Abraão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam a terra, né? Então Deus falou assim: ó, vai que eu mostro a terra. Mas ele tem um segredinho que Deus quer guardar para mim e para você, né? A terra era habitada, né? A terra era habitada. Então, de repente, diante da minha e da sua conquista, existe um gapzinho, alguma coisa que vai nos garantir de uma forma diferente essa vitória, né? Então ele fala assim: atravessou a terra de Abraão e atravessou Abraão a terra de Siquém até ao carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam a terra, né? A terra era habitada, meus queridos. Em algum momento Abraão desistiu? Algum momento Abraão questionou Deus com relação ao seu chamado, né? Então tomamos essa lição de Abraão, né? De não nos questionarmos com relação às coisas que aparecem no nosso caminho, porque Deus vai te dar uma palavra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: darei a tua descendência a qual terra? A essa terra que está habitada, né? Às vezes, de repente, eu estou olhando para os meus olhos carnais, mas eu não estou olhando para os meus olhos espirituais. Eu só vejo uma terra habitada, mas Deus me vê habitando naquela terra, né? Os olhos de Deus me vê uma nação se multiplicando, crescendo, sendo próspera, sendo abençoada, porque o seu chamado foi chamado de bênção, né? Mas não te isenta das pessoas te amaldiçoarem, das pessoas das dificuldades aparecerem no seu caminho. Versículo 3, ele vai falar isso para nós. Mas ele te dá uma palavra no início, que a terra eu te mostrarei, a terra é habitada, mas logo ele vai falar para nós. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: darei a tua descendência a essa terra, né? Abraão podia facilitar, tem várias terras. Não, Deus, tá bom, eu vou ali mais à esquerda, eu vou ali mais à direita. Não, é essa terra. Aquilo que Deus escolheu para você é isto, não é aquilo ou aquilo outro, é isto. O seu chamado tem um início, tem um meio, tem um fim, tem um fim. Então é necessário nós compreendermos o chamado de Deus na minha e na sua vida. Entendemos todos os cuidados de Deus na minha e na sua vida. O que eu acho mais admirado nesse contexto, ele fala assim: ficou Abraão, e ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu, né? Altar, meus queridos, significa presença do Senhor, certo? Altar é um lugar onde você comunica com Deus, você se oferece uma oferta a Deus e Deus lhe aparece através da oferta que você tem, né? Então, nenhum momento
Abraão virou as costas e falou: não, Deus, eu vou lutar não. Lógico que não tem um contexto falando sobre luta aqui, mas para conquistar algo, você precisa lutar. O contexto já fala disso. Para mim conquistar, eu preciso lutar para mim conquistar algo. Não, nada vem de graça ou do além, né? Mas é necessário uma conquista, né? E Abraão fala, Abraão edificou um altar ao Senhor e lhe apareceu, né? A presença do Senhor, aonde você estiver, você tem que levar o seu altar para oferecer oferta a Deus e Deus lhe aparecer para ti, para conversar contigo, para te orientar com relação às coisas, né? E passando para o monte ao oriente, Betel, armou uma tenda, ficando em Betel, ao ocidente, e ao oriente, ali edificou um altar. Opa! Ele estava até a terra de Siquém, ali ele fez um altar. Aí ele passou para o oriente ao ocidente, na terra de Betel, ele fez mais um altar. Então, aonde você estiver, no seu chamado, na sua caminhada, sempre leva a presença do Senhor. Sempre leva o altar de Deus contigo, aquele qual você tem a comunicação direta com o Pai. Nunca esqueça de caminhar com Ele. Às vezes, de repente, a gente deixa, né? Vou deixar Deus aqui e vou na frente. Não, leva Ele contigo, né? Aonde você estabeleça comunicação com o Pai. Aonde você estiver, qual forma, qual terreno, qual campo missionário que você estiver, mantém comunicação com o Pai, que é essencial para nós sobrevivermos e vivermos, né? E alimentarmos dele, né? E alimentarmos da palavra do Senhor e alimentarmos daquilo que Deus fala para nós, né? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, com relação ao nosso, ao meu e o seu chamado, né? Tem um contexto em que Deus chamou Abraão se estabeleceu em uma outra terra. Aí tem um contexto que Deus resolve as coisinhas de Abraão, o pai dele falece e Deus chama ele novamente, né? Lembramos que o meu e o seu chamado é para sermos abençoados, né? O nosso nome vai ser reconhecido? Sim, vai ser reconhecido, mas vale que eu cresça, né? Que eu diminua para que o Senhor cresça na minha vida, né? E é um chamado de bênção, né? Te abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A justiça do Senhor no meu e no seu chamado vai estar sempre constante, né? Entre eu e o meu chamado, né? Então, leve sempre o essencial. Partiu Abraão e acrescentaram as pessoas que lhe acrescentaram em Arã, né? Somente o essencial, não leve coisas a mais, porque senão a gente frustra, a gente carrega peso sobressalente, né? Diante das dificuldades, nunca reclame, né? Diante da terra já possuída, já habitada, nunca reclame, mas sempre olhe com os olhos espirituais, que Deus vai falar para nós: darei a tua descendência a essa terra. Então você tem um chamado, tem um início, tem um meio, tem um fim. Então tem um destino. Amém? E leve consigo sempre o altar do Senhor. E leve consigo sempre a presença do Senhor aonde quer que você esteja. Amém, meus queridos? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.